No filme Invocação do Mal 3, o vilão, na verdade, era uma mulher de quase 50 anos. Ela cresceu sozinha e começou a fazer pactos e rituais com entidades. Isla Kastner era a filha proibida de um padre que viveu a vida inteira isolada do mundo. No vídeo de hoje, vamos contar a história completa de Isla Kastner, aqui no Arquivos dos Warren. Eu sou Anita Borges e você está assistindo o canal Muita Brisa. Antes de mais nada, Breezers, a Isla Kastner não é real, não foi uma pessoa real. Pois é, ela foi inventada para o filme Invocação do Mal 3 para ser o motivo da possessão de David Gladstone e Arne Johnson. No filme, ela também é conhecida como a ocultista. Ela nasceu em 1932, mas a sua mãe faleceu no parto e o seu pai era o padre Kastner. Só que ele não poderia ter um filho. Então, quando a Isla nasceu, eles se mudaram para um moinho antigo longe da cidade. Só o padre e a filha. Esse moinho já tinha sido usado pela igreja para um lugar assim de armazenamento. E, segundo o padre Kastner, lá era o lugar onde a igreja guardava as coisas que eles mais tinham medo. Então, como ninguém ia pra lá, ele achou que aquele lá era o melhor lugar pra cuidar da filha dele, longe de todo mundo, sem que alguém soubesse da existência dela. Então, Isla Kastner estudava em casa e não tinha amigos, ela não podia sair ou ninguém podia ir pra lá e etc. Ela vivia realmente ali, isolada de todo mundo. A única coisa que ela tinha era um cachorrinho de estimação. Em um certo ponto da vida, o seu pai, o padre Kastner, começou a ficar obcecado pelo ocultismo. Na cabeça dele, ele queria ajudar as pessoas e conter o mal. Então ele começou a estudar muito mais sobre o tema e as diferentes seitas e grupos que existem dentro do ocultismo, satanismo e etc. Assim como os Warrens, o padre Kastner também tinha um quarto cheio de objetos que ele pegou nos seus trabalhos, etc, ou até pra estudar. Fora os objetos que já estavam naquele lugar que a igreja tinha deixado ali, porque era um bagulho tipo, meu, isso daí dá medo, é um bagulho pesado, vamos deixar aí trancado que ninguém sabe desse rolê. E era assim que o padre Kastner achava que ele poderia conter o mal, guardando os objetos ali e, obviamente, estudando mais pra entender melhor. E por que disso tudo? Porque, segundo o que ele falou no filme, ele tinha medo das seitas ou então de grupos fanáticos começarem a surgir. Porém, a Isla cresceu no meio de tudo isso e também começou a ficar fanática. Durante a infância, ela passava muito tempo sozinha, porque o seu pai ficava trancado naquele quarto ali cheio de objetos, estudando tudo, então ela ficava sozinha em casa. E começou a explorar o lugar onde morava. Até um dia que ela descobriu que existiam vários túneis subterrâneos, assim, embaixo da casa, que se ligavam um ao outro. E ela curtiu tanto aquele lugar que ela começou a passar muito tempo lá. Ela passou tanto tempo naqueles túneis que ela decorou os caminhos. E o padre Kastner, ele não era um pai assim tão irresponsável, né? Por mais que deixasse a menina o dia inteiro sozinha, ela estudava em casa e tal, ok? Mas ele mantinha a sala dos objetos trancada. Como ele entrava sempre e a Isla era proibida de entrar lá, ela começou a ficar super curiosa, tipo, mano, o que tem lá dentro? Eu quero super saber, eu quero entrar. E ela descobriu que uma das passagens do túnel dava diretamente na sala dos objetos. Então ela começou a entrar na sala dos objetos escondida do pai durante a infância e adolescência. E Breezer, me responde uma coisa. Você tem mais de 50 seguidoras no seu Instagram? Então você já pode ativar o Instabank no seu celular e fazer uma renda extra apenas curtindo e comentando nos posts do Instagram. Quer saber como? Confira o passo a passo no link que está fixado aqui nos comentários. Por volta dos 20 anos de idade, segundo o padre Kastner, a Isla fugiu de casa. Ele guardava um álbum de fotos da infância e da adolescência da menina, e a última foto tirada dela foi quando ela tinha 20 anos, isso lá em 1952. E mostrando as fotos pra Lorraine, conversando com ela, ele comentou que, depois daquela foto ali que ela tinha 20 anos, ela sumiu e fugiu. Ele nunca mais viu a filha. Na verdade, de algum jeito, a Isla Kastner não tinha fugido literalmente,
realmente ela só estava morando ali nos túneis embaixo da casa. Porque se você for pegar o altar da menina que ela fez lá, ela não tem como ela levar um dia pra construir aquele negócio lá. Ou seja, de algum jeito ela tava morando ali nos túneis do subsolo da casa. E chegou num ponto que a Isla Caster virou devota aceita discípulos do Carneiro. Nos Estados Unidos dos anos 80, começou a surgir uma maior procura e curiosidade pelo satanismo e o ocultismo. Só que isso também assustava algumas pessoas. Então, este período ficou conhecido lá como o pânico satânico. Então, tudo isso é dos anos 80, que começaram a surgir mais seitas aí desde os anos 60 e tal, influenciou ainda mais Isla Kastner. E por volta dos 40 anos, ela descobriu uma magia chamada Stregheria. Desculpa, eu não sei se fala assim, se alguém puder me corrigir, por favor, me corrija aqui embaixo. Mas essa Stregheria é um tipo de ritual de bruxaria italiana antiga que era feito em uma época para ter uma colheita abundante, ou então era feito para que alguma pessoa que viajasse para que ela voltasse bem. E para o filme Invocação do Mal 3 ficar mais sombrio ainda, né, a Isla Caster ignorou esse lado bom e pegou só o lado ruim. Que na verdade, qualquer coisa que a gente faz com uma intenção ruim, é ruim, não é, galera? Então, ó, o que eu tô falando é a intenção. A intenção dela era tocar o terror. Então, se ela pegasse uma colher, ela poderia tocar o terror com a colher. Isso não quer dizer que a colher é do mal. Em 1981, com quase 50 anos de idade nas costas, Isla Kastner começou a praticar esse ritual. E é aí que ela construiu um altar enorme, num núcleo ali embaixo dos túneis, embaixo da casa, e era de lá que ela fazia tudo. E o que, Breezers? O que Isla Kastner fazia? Isla Kastner fazia um ritual que permitia ela possuir outras pessoas. Então ela possuía as pessoas, controlava as pessoas e fazia com que elas se sacrificassem para a entidade que ela própria convocou. Só que para conseguir possuir a pessoa, Isla coloca um objeto bizarro escondido na casa dessa pessoa, ou embaixo da cama, ou no escritório, perto da pessoa que ela quer ali possuir. E esse objeto é feito com ossos de animais, madeira, barbante e cabelo humano. E depois ela coloca esse objeto na casa com a intenção em uma só pessoa e ela consegue ver o que essa pessoa está fazendo. O filme não explica qual que é o motivo da Isla escolher os seus alvos. Ele só mostra que isso faz parte do ritual. Eu sei que você ama quando a gente faz vídeo contando a história real de algum personagem. Então, se você tá gostando, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você maratonar outros vídeos de histórias reais ou então histórias completas de personagens. E fica aqui no canal inscrito porque tá vindo muito mais vídeo por aí. The dream. I remember my dream. Bom, ela pega a Jessica Strong e a Katie Lincoln, duas amigas estudantes, para fazer esse rolê todo. E o ritual, na verdade, não é oba-oba, banheira do Gugu, entendeu? A Isla, ela tem passos do ritual que ela precisa fazer. Neste primeiro passo, ela precisa fazer com que uma pessoa tire a vida da outra e depois tire a própria vida. Então, ela pega duas amigas estudantes. A Isla, de algum jeito, deixa aquele objeto bizarro com a Jessica e ela começa a controlar a menina. A controlar tanto que chega num ponto que a Jessica leva a Kate até uma floresta no meio do nada. E quando as duas estavam bem sozinhas, bem ali no meio da floresta mesmo, Isla possui totalmente a Jessica e tira a vida de Kate. E pra tirar uma onda ali no rolê, a Isla sai do corpo da Jessica e deixa a menina ver tudo aquilo que aconteceu. E nesse momento, a Isla quer com que a Jessica fique louca e acabe tirando a própria vida. E é o que acontece. A Isla começa a assustar a menina e chega num ponto que ela corre e se joga no penhasco. E na outra parte do ritual, a Isla precisava tirar a vida de 3 pessoas. Uma criança, um amante e um homem de Deus. E foi assim que Isla Kastner pegou o David Glatzel como seu alvo. No filme Invocação do Mal 3, em maio de 1981, David Glatzel se mudou para uma nova casa junto com a sua família. Só que mesmo antes deles se mudarem, Isla já tinha colocado objeto bizarro embaixo da casa, na fundação, bem embaixo do quarto do David Glatzel. Como? Também não sei, vamos perguntar para o diretor do filme. Aí, meus Breezers, vocês já sabem, foi só o quê? Ladeira abaixo. David começou a ter ataques estranhos e sinais de possessão. Um padre católico foi chamado para ajudar, mas viu que a situação precisava
precisava de mais gente, então chamou Ed e Lorraine Warren. Eles precisavam da autorização da igreja para mandar um exorcista até lá. E o padre escolhido foi o padre Gordon. E em julho de 1981, Ed, Lorraine Warren e o padre Gordon foram fazer o exorcismo lá em David Glatzel. Mas não deu muito bom, né? Num certo ponto, a Lorraine Warren teve visões de alguém fazendo algum tipo de ritual. David Glatzel, possuído por Isla Kastner, se solta e ataca Ed Warren. E aí a Isla já começou a entender que aquele cara, o Ed Warren, era a vítima que era o homem de Deus. Arne Johnson, o namorado de Debbie, irmã de David, já estava de saco cheio e ofereceu a sua alma em troca da vida do menino. E agora Arne estava possuído por Isla. Arne Johnson era o segundo alvo, o amante. E como a Isla é esperta, por alguns dias ela não se manifestou em Arne pra galera entender e achar que o exorcismo tinha dado certo. E ela foi indo devagar. Ela começou a aparecer como visões pro Arne, que só o Arne estava vendo, pra ele começar a achar que tava louco. Mais pra frente, Isla Kastner tomou posse 100% do corpo de Arne e o fez tirar a vida do chefe da Debbie, o Bruno. Arne é preso e em uma conversa, os Warrens acham que a entidade ainda está no cara. Eles tentam provocar essa suposta entidade com objetos religiosos, mas não acontece nada. Por que, Breezers? Eu explico. Porque quem está possuindo Arne Johnson não é uma entidade, e sim uma pessoa. É a Isla Kastner. Por isso que o Arne não teve nenhuma reação ali de tipo, oh meu Deus do céu, não aconteceu nada. Na prisão, o Arne ainda é atormentado pelas visões da Isla e agora ela está fazendo o Arne tirar a própria vida. Nesse meio tempo, Ed e Lorraine Warren vão para o necrotério para procurar o corpo da Jessica, para entender melhor o que está acontecendo. E quando a Lorraine toca no braço ali do cadáver, ela consegue ver o que a Isla vê e ela entende que quem está possuindo Arne é a Isla, é uma pessoa e não uma entidade. A Lorraine vê que a Isla tá fazendo um certo tipo de ritual ali, que ela entende que é muito poderoso e do mal, e é nesse exato momento que o Arne Johnson está lá na prisão ali, quase tirando a própria vida. E a Lorraine dá um comando tão forte, mas tão poderoso pra cortar ali no meio esse ritual que ela consegue. Só que ela chama a atenção da Isla. E agora a Isla sabe do que ela é capaz. Então, enquanto elas estão nessa ligação mental ali, a Isla possui um dos outros cadáveres ali do necrotério para atacar Lorraine. Só que o Ed descobre e tira a mão da Lorraine para acabar com essa conexão entre as duas. E a Isla não parou por aí, meus queridos Breezers, exatamente, não parou por aí, porque ela mandou um objeto para a casa dos Warrens, aquele objeto lá que ela faz possuir as pessoas. Como que ela fez isso? Ela mandou enviar umas flores lá para casa dos Warrens, só que dentro do vaso da flor estava ali o objeto bizarro. E é nesse momento que a Isla Kastner começa a possuir Ed Warren aos poucos. E ele é o último da lista, o Homem de Deus. E na verdade o último mais ou menos, porque o amante ela não conseguiu riscar da lista, né? Não conseguiu fazer com que o Arne tirasse a própria vida. Então ela falou assim, vamos no Homem de Deus primeiro, que eles estão me atrapalhando aqui, aí depois a gente volta pro Arne. E ela fez a mesma coisa com o Ed que ela fez com o Arne. Ela começou a aparecer como visões e começou a falar ali na cabeça do Ed Warren pra deixar ele assustado. E por que ela precisa fazer isso? Porque ela não pode tirar a vida da pessoa que ela possui. Ela tem que fazer com que a pessoa tire a própria vida. Então ela assusta demais a pessoa até com que ela consiga o que ela quer. O Ed começa a ter visões de que aquele cadáver gigante está perseguindo ele e pega uma faca pra se defender. Só que o que tá rolando? A Isla fez o Ed imaginar que a Lorraine Warren era o cadáver. Então ele ia atacar a Lorraine, achando que estava acabando com a vida daquele cadáver. E depois a Isla ia sumir e ele ia ver o que aconteceu e ia tirar a própria vida. Só que eles conseguem impedir e o Ed consegue ver a tempo que é a Lorraine. Os dois entendem que tem alguma coisa errada e eles começam a ligar os pontos. Finalmente eles encontram um objeto bizarro que a Isla deixou ali dentro do vaso e o destroem. Agora Ed e Lorraine Warren sabem que eles precisam destruir o altar da Isla para conseguir acabar com tudo. Só que, onde está esse altar? Ed e Lorraine Warren descobrem sobre a Stregheria, mas eles não conseguem traduzir o livro todo. Então a Lorraine foi até a casa do padre Kastner para pedir ajuda para ele, já que ele passou anos estudando sobre, né? E até esse momento, a Lorraine Warren não sabia
sabia que ela estava literalmente no foco do rolê. E é aí que o Padre Kestner começa a contar sobre a sua vida para Lorraine Warren, contar sobre a Isla. E ele assume que ele sabia do que a Isla estava fazendo, mas ele não conseguia entregá-la porque amava demais. Eis que a Isla entra na casa do pai, eles começam a ouvir barulhos no andar de cima, que eles estão lá embaixo, né, na sala dos objetos, e ele ajuda a Lorraine a escapar, falando que tem uma porta ali que dá para uns túneis que ela consegue escapar. E o Padre Kestner começa a rezar, porque nesse momento ele já entendeu, ele já aceitou que a Isla ia tirar a vida dele. E é o que acontece, né? A Isla chega, tira a vida do pai e vai atrás da Lorraine. Ed Warren estava quase sendo a vítima, homem de Deus, mas a Isla tira a vida do pai em troca, já que o pai era um padre, era um homem de Deus. Como não conseguiu, agora faltava o amante, e a Isla vê a Lorraine como a vítima, o amante. E agora esse é o foco da Isla, em terminar o ritual pra ir ali sacrificar a Lorraine Warren. Só que a Lorraine, ela consegue achar o altar e ela tenta destruir, só que ele é feito de uma pedra muito pesada e ela não consegue destruir naquele momento. Isla chega, derruba a Lorraine e elas começam a se olhar no olho, e a Lorraine consegue fazer o que a Isla faz, que é olhar através do olho da outra pessoa, né? E ela viu através dos olhos da Isla que tinha uma pedra do lado dela, né? Que ela pegou e atacou a Isla. Só que nesse meio tempo aí da Lorraine descobrir o rolê e etc, o Ed aparece pra ajudar a salvar a Lorraine. Só que a Isla sopra alguma coisa no olho dele que ele começa a ficar com a visão bem turva. E aí vira uma confusão. Por quê? Porque a Isla, ela possui o Ed e deixa o cara ali confuso ali no rolê pra ele ficar rodando em círculos. Enquanto ela tenta finalizar o ritual, agora com o Arne de novo, fazendo o Arne ali tirar a própria vida e causar um rolê todo. E lá junto com o Arne está a Debbie, a sua namorada, e um padre. Enquanto isso, o Ed está ali com uma marreta na mão, possuído por Isla, tendo várias visões, um bagulho meio estranho. E ele vê a Lorraine, só que ele não sabe que é a Lorraine, e está quase atacando a Lorraine, achando que é outra pessoa, achando que é alguma coisa. Mas ela consegue entrar na cabeça do Ed e diz que a Isla acredita que o amor deles é a maior fraqueza, só que na verdade não, é a maior força deles. E nesse momento o Ed teve um momento de consciência ali e bate a marreta com tudo no altar, quebrando o altar, acabando com o ritual. Ou seja, a Isla não conseguiu derrotar os Warrens porque ela não sabia o que era amor. E nesse momento, a entidade para que a Isla estava servindo aparece numa forma ali dela mesma, né? Então parece ali que a gente vê duas Islas, e leva a alma de Isla Kestner. E esse é o fim dela. Já que ela não conseguiu terminar o ritual, a entidade foi lá e o quê? Tomou a alma dela. O filme Invocação do Mal 3 não mostra qual ou quem é essa entidade específica. O que mostra que não é a entidade, e sim a intenção da pessoa. E aí, o que você achou da história completa da Isla Kestner? Curtiu? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual personagem você quer que a gente faça um vídeo com a história completa. Valeu, Breezers, e até a próxima brisa.